Capítulo 470, Xiuyin Hong. Autor, Caleb Piccoli Camargo. O rosto de Cain Kong refletiu as emoções de surpresa de Bai Fan. O que? Essa presença foi da centelha divina da morte e a da vida. Como isso é possível? Até mesmo conseguiram destruir completamente a onda de energia Yin. Para alguém fazer algo desse tipo, ela deveria ter um conhecimento absurdo sobre as energias. Bai Fan murmurava na sala do trono, pasmo pelo que via. Ele havia dito isto por conhecer a teoria da criação das forças fundamentais, um estudo deixado há eras atrás pelos primeiros poderes que aparecerão, liderados por seres que aprofundaram-se no mistério da criação. A teoria dizia que existiam 3 tipos de partículas fundamentais: as partículas ultraleves, partículas leves e partículas pesadas. As partículas pesadas eram formadas ao fundir 2 ou mais partículas leves. Estas últimas eram feitas da fusão das partículas ultraleves, as quais eram conhecidas por serem as menores divisões da criação. Esta teoria também dizia que os atributos, os diferentes tipos de Qi e as próprias energias eram formadas por estes 3 tipos de partículas. Quanto mais poder destrutivo, maior quantidade delas a energia possuía, ou seja, as energias eram compostas pelas partículas pesadas, o Qi pelas partículas leves e os atributos pelas partículas ultraleves. Todavia, era possível reverter o processo de fusão das partículas, ou seja, quebrar a energia em partes menores, como a energia primal ao ser desconstruída dar luz às 5 transformações da natureza ou 5 tipos de Qi. A forma era simples: cada partícula, seja ela ultraleve, leve ou pesada, está em constante vibração, como a corda de uma cítara sendo tocada infinitamente. Se ela for tocada sempre da mesma forma, o mesmo som será produzido indefinidamente, mas se a menor mudança acontecer, o som também sofrerá tais alterações. Então, para manipular as energias, Qi e atributos, era necessário alterar a rotação das partículas, as quais eram minúsculas esferas de pura energia da criação, a mais poderosa de todas. Em outras palavras, tudo era feito através da energia da criação. As partículas energéticas não passavam de pequenos pacotes de energia, rodando a uma velocidade absurdamente rápida ao redor de si mesmo. Devido a esta rotação, elas liberavam ondulações no tecido da realidade ao seu redor. Estas vibrações geravam ações pequenas e imperceptíveis, mas a união de milhões, bilhões ou trilhões, era completamente diferente. A energia da criação era incolor, não podia ser vista ou sentida, era através dela que a realidade em si foi e é formada. A energia da criação foi advinda diretamente do Criador, nascida do cerne de sua vontade, de seus pensamentos, do âmago de um Deus. De qualquer forma, ao aumentar a velocidade de rotação das partículas pesadas ou leves, até um ponto onde a força seja tão poderosa, elas então começam a quebrar-se em partículas mais leves, ou seja, ao quebrar o que é água, nasce o atributo gelo. Contudo, depende da velocidade da rotação que a partícula ultraleve ou leve é expelida de sua unidade com as demais, que lhe dará as características únicas de cada Qi ou atributo. Além disso, a união de partículas ultraleves cria atributos mais complexos e consequentemente mais poderosos. Por exemplo, um cultivador que utiliza um raio, o faz através da destruição dos átomos dos gases atmosféricos ao atingi-lo com partículas ultraleves, atributo raio, advindas do Qi fogo. Esta ação libera elétrons, o que acaba quebrando a resistência do ar e consequentemente libera uma poderosa descarga elétrica. Todavia, mesmo sendo tão poderoso, tais goles podem ser combatidos com uma certa facilidade, já que no espaço, ou seja, no vácuo, seria impossível os conjurar. Contudo, o usuário não necessariamente precisa de gases atmosféricos, mas sim de átomos para ele arrancar elétrons, o que pode ser feito com qualquer tipo de material. Contudo, quanto maior a complexidade deles, ou seja, mais estáveis e resistentes, mais partículas ultraleves advindas do Qi fogo serão necessárias para liberar os elétrons.
Então, devido a toda esta complexidade, bem como conhecimento praticamente puramente teórico, já que não se tem notícia que tais ideias são reais, é que Bai Fan estava pasmo, afinal ela é chamada de teoria da criação das forças fundamentais. Pelo que ele viu, Li Shang e Xi-Yun usaram a energia da morte e a energia da vida para criar uma liberação de poder forte o suficiente para gerar uma reação em cadeia nas partículas pesadas da energia Yin, alterando assim suas propriedades e as quebrando nas 5 transformações Yin da natureza, as quais rapidamente foram absorvidas pela atmosfera local. Contudo, se isto fosse verdade, quão monstruosos seriam estes dois? Bai Fan. Você é um cara interessante, Li Shang. Oh! E por que será? Bai Fan falava através da boca de Cain Kong. Você atacou pela segunda vez as pessoas importantes para mim, na primeira, a um custo bem alto conseguimos parar você. Contudo, você feriu bastante as minhas esposas, o que você quer que eu faça com você? Li Shang. Ah. Que interessante, um mero humano me ameaçando. Ha. Garoto, a sua sorte é que eu apenas consigo ir até você através de marionetes defeituosas e fracas, mas diante de mim, apenas minha presença seria suficiente para lhe pulverizar, Bai Fan. Realmente, você é forte. Mas diga-me, o que você acharia se eu lhe dissesse que comecei a cultivar aos 15 anos e agora, com 23, estou no Dao do Santo Rei? Em 8 anos, elevei-me 9 daos e ganhei algumas coisas interessantes. Ao falar isto, à frente de Li Shang, alguns objetos começaram a flutuar. Eles rodeavam o jovem como os planetas ao redor de uma estrela. A primeira era uma esfera branca de pura energia Yang, na qual havia um símbolo de uma coroa dourada com dragões cravejados por ela. A outra era uma esfera negra, de pura energia Yin, ela também tinha uma coroa sobre ela, de mesma cor, na qual haviam demônios e um dragão no centro. Ainda havia uma esfera verde, feita de pura energia da vida, nela havia o símbolo do deus élfico, uma árvore dourada e pequena. No entanto, ainda haviam mais 3 esferas. Uma era tão negra que mais parecia um buraco negro, ela era a centelha divina da morte. Também estavam ali as esferas das centelhas divinas da energia do caos e da energia espiritual. Enquanto isso, sobre a cabeça de Li Shang, uma coroa de pura energia dourada foi criada, nela havia 7 locais, onde 3 estavam preenchidos com réplicas das esferas de Xiongling, Seiryu e Gaoyao. Ha. Entendo, você ganhou alguns brinquedinhos e acha que pode me derrotar. Garoto, você tem tesouros incríveis, mas do que adianta uma espada divina na mão de um tolo? Acha que pode colocar medo em um rei demônio, tendo um controle tão pífio nestas energias? Bai Fan. Realmente? Meu controle sobre elas ainda é extremamente básico, contudo, você já foi escorraçado uma vez, mas, mesmo assim, não veio pessoalmente me matar ou raptar, então, acredito que você não possa vir pessoalmente, certo? Li Shang tinha um sorriso em seus lábios. Nenhuma resposta foi obtida. Certo. Me decidi, vou usar este idiota para erradicar vocês todos, quem sabe eu consiga até destruir o planeta inteiro. Bai Fan então fez alguns selos no reino Asura e enviou uma onda de poder até o espelho à sua frente. Quando isto ocorreu, o corpo de Cain Kong ficou repleto de rachaduras. Um Ki demoníaco poderoso apareceu vazando de cada fissura como a lava é expelida pela terra. Li Shang. Proteja-se, ele vai explodir o núcleo de Ki dele, Gaoyao. Se eu fugir milhares vão morrer, Li Shang. É um núcleo de Ki no Dao do Santo Rei, Cain Kong tem muito tempo de vida, a explosão será imensa, o planeta inteiro é exagero de Bai Fan, mas provavelmente os 3 impérios deixarão de existir. Ele está usando uma habilidade demoníaca de alto nível para potencializar a explosão, Gaoyao. Li Shang apenas correu até Cain Kong, mas assim que estava para chegar, uma luz dourada apareceu algumas milhas acima das nuvens.
Dela um pilar de pura energia dourada despencou, de tal forma, que quando tocou em Cain Kong, ele foi completamente evaporado, até seus pertences foram destruídos para sempre, ele simplesmente deixou de existir, apagado da própria realidade. Após a destruição completa, uma voz soou por todo o local. Ela era tão poderosa que até mesmo a presença de Li Shang foi varrida como a chama de uma vela soprada. Li Shang. Eu sou Xiu Yinhong, tenho algo para lhe falar. Nesse instante, uma imagem dourada, como um holograma, apareceu em frente a Li Shang. Ele era o senhor de idade avançada que protegia Li Shang do exército. O idoso levou seu dedo até o centro das sobrancelhas de Li Shang e adentrou na dimensão espiritual do jovem sem o menor impedimento.